Quinta-feira é dia do quadro Você no Mercado. Hoje vamos falar sobre liderança, seja no mercado de trabalho ou em casa. Você sabia que é possível treinar para ser um líder? O professor Flávio Guimarães mostra como. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Então, conforme nós acertamos, hoje a gente fala um pouco mais sobre liderança, né? E só relembrando, liderança aqui, indiferente de você estar trabalhando numa empresa, você está liderando tua casa, liderando teus filhos, enfim, liderar em si. E isso é necessário sim, conforme nós vimos no encontro anterior. Mas para isso eu posso treinar. Gente, assim, se você hoje tem dificuldade de liderar pessoas, e a gente já disse que liderar é uma conquista, liderar não é um cargo, tem um cargo de líder, não é? Quem tem cargo é chefe. Então, liderar, a gente pode ser treinado. E para treinar essa liderança, qualquer ser humano consegue treinar, tá? Desde que tecnicamente você se prepare. E hoje a gente vai falar um pouco aí de algumas teorias que são interessantes, mas que do ponto de vista geral, nós conseguimos expor essa situação e nos transformarmos em grandes líderes, tá? Então, independente de você ter nascido com facilidade de liderar ou não, a partir de hoje, você prestando bem atenção nessas dicas, vai facilitar muito as dificuldades que tinha. E se você já lidera, você vai ter mais facilidade ainda de liderar, porque você vai se aperfeiçoar mais. Então, o primeiro item que a gente precisa lembrar é uma teoria que eles chamam de teoria dos traços. Essa teoria dos traços, eles têm tópicos interessantes. Então é assim, para mim poder ser líder, lembrem que liderança é conquista, você não impõe liderança, né? Não tem liderança necessariamente ditatorial, né? Essas lideranças ditatoriais, elas são só fictícias, elas não existem. Isso, na verdade, é uma chefia, é uma força de cargo. Tu é dono de um cargo e aí, de repente, tu mete força nos caras. Liderança, não. Então, a primeira coisa, para mim poder ser um bom líder, eu tenho que ser extrovertido. Então, se você é tímido ou tímida, você tem que trabalhar isso. Mas espera aí, se eu for tímido, então eu nunca vou ser líder? Tu pode ser líder, sim, tem seguidores e tudo, mas tu vai ter uma dificuldade muito grande de liderar. Então, por mais que você tenha dificuldade, treine essa timidez. O que é treinar essa timidez? Tu não precisa estar abraçando todo mundo, mas tu precisa se comunicar com as pessoas. E necessariamente tu entra no segundo item que precisa trabalhar, que é uma coisa chamada conscienciosidade. Essa parte da consciência em si. Eu preciso ser muito mais prático, eu preciso ser muito mais exato, logo eu tenho que planejar. Então, nós temos uma certa dificuldade de planejar. Porém, o que é esse planejamento? É eu estar fazendo muita coisa? Não. É eu colocar dentro da minha realidade a necessidade da empresa, ou a necessidade da minha família, ou a necessidade dos meus amigos, e em cima disso eu trabalhar, focando essa situação bem prática, bem mais técnica. Não é eu acho. É aquilo de pensar, pensado, tá? E aí, em seguida, a gente trabalha muito essa parte eu tenho que estar aberto a novas experiências para ser líder. O que é essas novas experiências? Eu tenho que ouvir mais. E eu não necessariamente tenho que concordar, eu tenho que estar aberto a essas experiências. Então, se você quer ser grande líder, se eu quero ser grande líder, eu preciso ouvir um pouco mais. Às vezes, a gente não quer ouvir muito, a gente está meio sem tempo e essa coisa toda, e a gente acaba não trabalhando muito bem esse processo. Mas eu preciso estar aberto a isso, e eu só posso estar aberto a novas experiências se eu ouvir a outra pessoa. Então, dentro da técnica, a gente pode trabalhar muito essa coisa do ouvir. Porém, para poder trabalhar bem melhor esse processo, a gente trabalha muito uma coisa que a gente chama hoje de coeficiente de emoção, que o pessoal chama de QE, né, que é o coeficiente emocional. A gente vê aí muitos líderes, muitos chefes, muitos dando murro em mesa, gritando com funcionário, essa coisa toda. Gente, quando você perceber, e aí, você que está nos assistindo, se você estiver gritando com teu filho, tu não está liderando, tu está usando a força de ser pai ou de ser mãe. Isso é um cargo dentro desse ponto de vista que a gente está analisando, tá? Agora, se tu queres convencer o teu filho ou a tua filha para fazer aquilo que ele precisa fazer, tu não vai gritar. Tu vai ter um equilíbrio emocional que tu vai passar para ele esse equilíbrio também. Então, se tu agora estás dentro de uma organização liderando pessoas,
tu tens que ter uma técnica muito tranquila de equilibrar a tua emoção. Eu sei, gente, que tem horas que dá uma vontade horrorosa de a gente fazer algo de ruim com aquela pessoa que está me atrapalhando ali e tal. Só que tu tem que imaginar que por tu ser chefe, tu pode até fazer alguma coisa ruim com ele, porque tu tem a força do cargo. Pode demitir, tu pode divertir, tu pode... Mas enquanto líder, tu tem que fazer ele caminhar para o objetivo, para bater aquele objetivo que tu está sendo cobrado enquanto chefe. Então, tu tens que ter equilíbrio emocional. Conta até 10, conta até 20 mil, 10 mil, 100 mil, mas não grita, não fala alto, não fala... O teu tom de voz tem que ser muito parecido com aquela que tu quer como resposta. Tu quer que o cara grite contigo na resposta, grita com ele, mas tu não vai liderar, né? Então, assim, trabalha muito esse coeficiente emocional, porque hoje há uma diferença enorme. A maioria das pessoas que estão tendo a oportunidade de liderar, e aí lembrando até do anterior encontro nosso, o líder, ele ganha dinheiro porque ele pensa, ao invés de fazer, de agir, ele conduz pessoas para bater o objetivo. Então, se você quer também melhorar essa situação, até dentro da tua casa, ou fora dela, ou dentro das organizações que de repente você vai trabalhar ou está trabalhando, pensa nesse equilíbrio emocional. Tem momentos que dá vontade de a gente falar o que a gente pensa, mas nem sempre é o momento certo de falar o que você pensa. Então, equilibra melhor. Busca, de repente, aquela situação de empatia, que é o último item dentro da teoria dos traços que se trabalha dentro da liderança. Mas a empatia aqui, gente, não é aquela empatia que o pessoal conceitua pra gente. Pensa na outra pessoa como se fosse ela e só manda fazer o que tu realmente gostaria de também fazer. Não é isso, não. O líder, como é que ele tem que ser empático? Ele tem que só que perceber que aquele liderado dele pode ser nosso filho, nossa filha, nossos funcionários, né, nossos parceiros, enfim. Aquele que tu estás liderando, se ele tem uma dificuldade, tu tens que se colocar no lugar dele e dizer assim, ele não vai deixar de fazer não, ele vai fazer. Porém, eu vou cobrar dele de uma forma mais amena, eu vou trabalhar ele de uma forma diferente. Por quê? Porque se eu estivesse no lugar dele com a dificuldade que eu tenho, eu não estaria cobrando tão forte do jeito que eu estou cobrando. Então, eu trabalho melhor isso e, consequentemente, gente, para ser essa liderança, tudo isso junto, eu preciso ter atitude, eu preciso fazer. Mas essa atitude é o assunto que a gente vai tratar com vocês no próximo encontro, na próxima quinta-feira, e lá a gente vai juntos falar sobre essa tal dessa atitude. Então, até lá, e uma boa semana aí, iniciando a sexta-feira, e um bom fim de semana para todos nós. Um grande abraço. Veja a seguir, em Manaus, campanha alerta sobre os riscos da automedicação. Não saia daí, nós voltamos já.